Quando você tem uma bomba criada em 45, e hoje a gente tem em 2023, assim, que a gente vê que o relógio evoluiu, a gente vê que o celular, a gente tem novas tecnologias. A bomba atômica de hoje, ela é uma evolução dessa bomba atômica de 1945? O que tem hoje? Tem Bluetooth, o cara liga, o cara fala no Discord. O que tem hoje nessa bomba atômica atual? Cara, hoje, porque quando os Estados Unidos... Só voltando um pouquinho, né? Os Estados Unidos fez isso, mas isso a Rússia já estava fazendo também, entendeu? Então, no mesmo período lá da Alemanha que foi descoberto, cada um foi correndo para um lugar. Exatamente. O Einstein mandou a carta, mas o lá russo, na União Soviética... O soviético olhou e falou, peraí, vou fazer também a minha para me proteger. Só como a União Soviética estava muito ocupada, porque a União Soviética já estava na guerra desde o começo e muito ocupada com várias coisas, isso aí meio que ficou parado, mas depois evoluiu, né? Cara, as bombas atômicas hoje, a Rússia fez a bomba atômica mais poderosa da história. Né, vamos pegar atualizando, né? Ela fez uma bomba atômica chamada Tsar. A Tsar, ela tinha o poder de 100 megatons, que a gente chama, que são 100 mil toneladas de TNT. Essa bomba, ela era tão poderosa, que ela só foi testada uma vez. E quando ela foi testada, para não dar uma merda muito gigante, os caras falaram, cara, vamos testar só com metade da potência. E detonaram de 50 megatons. Então, essa bomba não existe mais. É a bomba mais poderosa que já foi feita, foi a Tsar. E quando que foi isso? Isso aí foi... Cara, veio aí com 70, 80... Quer dizer, antigo ainda. É antigo. Então, de lá pra cá, já deve ter a de 100, né? Que já... Então, aí não tem mais. Não tem... Por quê? Então, eles viram, né, que poderia dar um problema muito gigantesco alguém ter isso. Mas também tem o seguinte... Hoje, a estratégia é diferente. Porque na época, o lance era o seguinte, vamos destruir a maior quantidade de coisa que tiver para ser destruída. Então você joga ali em Hiroshima, cara, varreu, sei lá, metade da cidade, cara, é isso que a gente queria. Hoje, as bombas são mais táticas, entendeu? Elas vão e querem detonar alvos muito específicos. Então vamos pegar hoje a gente tem ogivas nucleares, né, que a gente fala, o pessoal deve ouvir falar, né? Os Estados Unidos tem, sei lá, 4 mil, 5 mil ogivas, a Rússia tem muito mais, 7 mil ogivas, por isso que ninguém encosta no outro, entendeu? Isso cria um poder muito grande. É uma proteção. Uma proteção, né? A ogiva nuclear hoje, imagina se ela solta um míssil, né? Um míssil balístico que a gente chama, que ele sai da Rússia, ele vai para a atmosfera, viaja, e ele pode cair em Londres, por exemplo. A cabeça desse míssil, ele leva ogivas nucleares. Então ele não leva uma só, ele leva várias. Entendeu? Por quê? Porque ele pode destruir vários locais. Esse que é o negócio. Só que é mais tático, entendeu? Você pode soltar uma aqui, outra ali. Isso, eles não querem explodir. Cara, sei lá. Essa é a tecnologia que tecnologia. É quase como se fosse drones, assim, que você controla. Mas é um negócio muito... Hoje é muito tático. Mas tem um poder aí, não tem coisa tão gigantesca, entendeu? Tem coisa ali, deve ter na casa dos 10 megatons, 8... Só pra entender, a de Hiroshima, quantos megatons tinha? A de Hiroshima, se não me engano, são 13, cara. A gente consegue chegar em 100. Chegamos em 100. 50. Mas isso aí, de ter chegado a 100, cara, isso aí a gente considera ali que é a Guerra Fria, né? Lembra que na Guerra Fria o lance era você falar que você era maior ou melhor que seu amiguinho. E não necessariamente ser. Então o lance era, cara, deixa eu fazer esse teste aqui, ó, os caras vão ver o que eu tenho, entendeu? Ou que eu tenho capacidade de ter. Então os testes nada mais é do que, é tipo mandar um nudes. Exatamente. Olha o tamanho do meu pau aí. É isso aí. O teste é isso, cara. O teste, eles existem para você demonstrar o seu poder. Entendi. Tanto que lá na época do Oppenheimer, sabe o que o pessoal pensava? Que na hora que eles mostrassem o teste, todos os países iam se render. Eles pensavam que ia acontecer isso. Os americanos, né? Os americanos, os físicos ali... Vão entrar na guerra. Não, mas os físicos ali no Projeto Manhattan, eles falavam o seguinte, cara, na hora que a gente mostrar esse teste que a gente fez, é certeza, cara, que o Japão e tal vão se render, cara. Pelo contrário, eles fizeram a deles, né? Cada um, teoricamente... Depois. Depois. Mas o lance é que não se renderam, entendeu?
Você acha que por que eles não se renderam? Cara, aí tem... Você não tem coragem de soltar isso. Aí, mais ou menos isso, né? Aí vai pra esse lugar. Tá, e então assim, a linha do tempo diz, então, que, então, pelo que eu tô entendendo aqui, a Alemanha, teoricamente, descobriu isso daí. Os americanos foram o primeiro a produzir, né? Isso. Ao mesmo tempo, ali, contemporâneo, a União Soviética, certo? A União Soviética começou a fazer também. Começou a fazer. Aí a gente tem a explosão de Hiroshima, Nagasaki e tal. Como é que ficou a bomba... Nunca mais foi lançada uma bomba atômica em civil, desde então. Nunca mais. Nunca mais. Esse é o medo que a gente tem, né? Até hoje é o medo de ter uma guerra nuclear. Exatamente. E aí eu vou te fazer a pergunta. Qual é o pacto que tem, assim, para produções, para não produções? Como é que fica isso? Porque ao mesmo tempo tem os cientistas, assim, que eu imagino que tem gente mal intencionada e quer ganhar dinheiro. Ele fala, cara, eu quero fazer de 1000 tons. E quem que protege isso? É a ONU que fica por cima? Como é que você acredita nessa credibilidade de países que... Porra, o cara tá degolando pessoas. Não, na bomba atômica eu vou tomar cuidado. Como é que funciona isso? Então, isso é bem complicado, né? Durante a Guerra Fria teve uma grande produção de armamento nuclear, que é isso aí, os testes, né? O pessoal, se procurarem aí no YouTube, tem os testes da ilha do atol de Bikini, que ficaram famosos, que é quando explode aquele monte de água e tal, Sim. entendeu? Então ali, quando acabou a guerra, o mundo se dividiu, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e o lance era o quê? Era mostrar que você não precisava atacar ninguém. É o tal do nudes. Você mostrava que você era maior do que o seu amigo, entendeu? Então começaram a fazer muita bomba atômica, muito teste, muita coisa e tal. E assim caminhou o mundo, né, cara? Caminhou o mundo. Aí outros países começaram a desenvolver bomba atômica. A Grã-Bretanha tem também, a França tem também, entendeu? Lembrando, só voltando ali um pouquinho, na época do Projeto Manhattan, como ele era muita grana, os Estados Unidos, o Reino Unido ajudou também. Aí dali começou a fazer a dela também, provavelmente. Aí tá. foi a da Grã-Bretanha, foi da França, hoje Israel tem, Paquistão tem, entendeu? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Como que tem isso, né? Quando viram que podia dar uma merda gigantesca, criaram o tal do Tratado de Não Proliferação de Armamentos Nucleares. É algo assim que chama. Que é um negócio que não pode. Por exemplo, o Brasil não tem. Por que o Brasil não tem? Porque a gente é signatário desse acordo aí. Então a gente não pode produzir arma nuclear. A gente não pode produzir? Não, porque a gente assinou. A gente assinou. O pacto é Só pacto assinou de quem não tem. Só assinou quem não tem. Na verdade, então, é meio assim. Os Estados Unidos ficou com as dele, a Rússia com as dele, a Grã-Bretanha com as dele. Mas, galera, agora ninguém mais pode fazer. Foi isso, então. Que pacto escroto. Porque, tipo, o pacto assim, ó, eu tô protegido e você... Exatamente. Mas vocês devem lembrar que vira e mexe aparece assim, cara, precisamos destruir tantos % do arsenal nuclear. Sim. Temos que fazer uma vistoria. Os inspetores da ONU. Os inspetores. Cara, mas isso aí, cara, isso é meio fácil. Porque não dá, cara, não consegue. A gente tá vendo agora na guerra lá da Ucrânia, né? Por que ninguém vai lá e acaba com a Rússia de uma vez? Porque ela tem bomba nuclear, cara. Entendeu? Quer dizer, se fosse o Brasil atacando a Ucrânia, cara, já teria acabado. Já tava terraplanado aqui há muito tempo. Ou seja, tem um documento, então, Tem. que proíbe novos países de criar essa bomba atômica. Proliferação de armamento nuclear. E isso, obviamente, você não deve ter todas as respostas do mundo, embora poucas você erra, tipo assim, poucas você não tem. Você é um cara muito legal para bater papo. Tem um período, assim, tipo, o Brasil fala, cara, não, acabou o contrato, galera. Daqui a 2 anos aí vai acabar o contrato. Isso aí vigente pra sempre. Mas se o Brasil quiser, agora eu quero ter por minha exemplo, bomba. então, dizem que, tipo, acho que Israel, teve Coreia do Norte, ninguém sabe o que tá fazendo, né? Pois é. Então, a gente poderia começar a produzir. Beleza. Qual que é o problema para isso? Produzir uma bomba atômica não é uma coisa muito fácil. Aliás, é muito difícil, entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer um estudo da reação em cadeia, você tem que controlar essa reação em cadeia e você tem que fazer isso acontecer numa ogiva, numa coisa assim. Para você fazer esse processo todo e para ele ser eficiente, hoje, você precisa de um negócio chamado supercomputador, entendeu? E aí, quem é que vende supercomputador no mundo? Os Estados Unidos. Quem tem a bomba atômica que não vai querer... Então, por exemplo, não sei se o pessoal vai lembrar do Enéas. Sim. Lembra do Enéas? Lembro. O Enéas era um cara que ele falava, cara, o Brasil tem que ter bomba nuclear, entendeu? Para soberania nacional isso é importante. Ele tinha um negócio do nióbio, né, que ele queria, né? Também, tem várias coisas. E teve vários ministros da ciência e tecnologia
que defenderam o Brasil ter... Isso é um tema muito polêmico e que divide mesmo, entendeu? Se o Brasil deveria ou não deveria ter a arma nuclear, entendeu? A gente tem usina nuclear, Angra. Sim. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a gente tem usina nuclear, no mundo inteiro sabe. Se a gente tiver um supercomputador e colocar ali do lado, a gente consegue fazer a bomba nuclear. Só que aí precisaria ter o supercomputador. Só que aí precisa. E aí então, a gente teria que ter dinheiro para isso, não daria para corromper esse dinheiro. Exato. E aí, obviamente, os políticos não vão querer que a gente faça isso. Cara, que interessante. A Coreia do Norte, que a gente falou aqui, né, ela provavelmente deve... A gente não sabe, né? Mas provavelmente eles assinaram esse pacto? Eles eu acho que não, né? Então eles podem ter, tipo, meio que... Na verdade, assim, poder não pode, né? Porque sim. É um pacto mundial para o mundo não acabar, entendeu? É isso que eu quero entender. Porque assim, quando a gente vê... Gente, quem tá falando aqui é um idiota, tá? Lembrando, tá? Quando a gente vê as cenas de Hiroshima, Nagasaki, a gente vê que foi uma explosão ali que afetou uma cidade, uma região, né? Sim. Eu queria primeiro entender quais são os efeitos colaterais, porque a gente tem o efeito de... Pum, explosão, fogo, quebra tudo. Mas quais são os efeitos colaterais? Por que é tão perigoso? Perigoso porque é radiação, né, cara? E a radiação que acontece... Lembra que eu falei que o átomo, quando ele é quebrado, ele sai, a radiação alfa, beta... Sim, ela vai espalhando-se. Essas radiações, se elas entram em contato com o corpo humano, elas começam a destruir as células. Então a gente morre. Mas é isso que eu queria entender. Dá câncer, entendeu? Quanto tempo pós-explosão pode... Aí vai depender da potência. Mas isso aconteceu lá, por exemplo... Claro. Hiroshima explodiu, morreu uma porrada de gente na hora com impacto, mas durante quantos anos, meses teve, assim, tipo, 3 anos que as pessoas... Então, eu não sei exatamente quanto, mas teve gente... Porque tem as fases, né? Que a gente, quando a gente estuda a bomba atômica, existem as fases, né? Então tem um raio ali, que todo mundo é incinerado imediatamente, entendeu? Tem um raio que você morre queimado, você demora a morrer alguns minutos, algumas horas, mas morre queimado. É tipo assim, você tá de boa e de repente você começa a queimar. E o incinerado, cara, você é incinerado. Tanto, eu não sei se lá em Hiroshima você chegou a ver a sombra. Vi. Então, aquilo era uma pessoa que estava ali e ela simplesmente desapareceu. Desapareceu. Entendeu? Isso a gente viu. Inclusive, desculpa te interromper, mas tem até aquela cena clássica da menina correndo queimada, né? Exatamente. Que é isso, né? Porque ela não foi impactada pela bomba, ela mas... Ela estava um pouquinho mais distante. Mais distante. Mas aí ela foi queimada. Foi queimada E aí tem um outro raio, né? Tem um site na internet, cara, depois eu até te passo pra você colocar aí no vídeo, que você pode ir colocando a bomba atômica de Hiroshima em várias cidades do mundo e ver esses raios aí. Onde afetaria. Onde que afetaria. Então, e aí tem um último anel ali, um último raio, que as pessoas vão demorar mais para morrer, podem demorar 1 ano e tal, por conta dos efeitos da radiação. Porque a radiação entra no corpo, e aí ela começa a destruir as células. Aí você começa a ter câncer, entendeu? E aí acabou. Lá em Hiroshima, isso eu não me lembro, né, na época que eu fui, mas tem pessoas ainda que podem morrer por conta daquela... Não, hoje eu acho que já não mais. Hoje acho que não. É mais rápido. Rápido. É um câncer quase que fulminante. É uma coisa fulminante. Cacete. Quer dizer, é capaz de você jogar uma bomba atômica aqui no centro de São Paulo e pegar o cara ali de Campinas. Daria pra isso? Por exemplo, coisa do tipo. Entendeu? Não vai ser imediato, mas aí vai demorar um tempo ali pra morrer. Que coisa, velho. E isso nós estamos falando, pessoal, que só 2 bombas foram jogadas, tá? Só 2. De 13 megatons. De 13. Os Estados Unidos tem uns 4 mil. A Rússia tem umas 5, 7 mil. Eu ia fazer essa pergunta agora pra você. Quantas bombas atômicas temos no mundo? A gente não sabe exatamente, né? Porque eles divulgam esses números, mas como existe esse pacto, e eles não falam exatamente aonde que tá tudo isso. Mas a conta é nessa aí, é na casa das milhares, entendeu? Ou seja, se tem uma próxima guerra mundial... vão utilizar... O primeiro que usar a bomba atômica cagou o mundo. Porque aí o outro vai reagir, cara, com bomba atômica também. Na guerra da Ucrânia, bem no comecinho da guerra da Ucrânia, eu tinha essa imagem, cara, não tenho mais. Mas eu comecei a ver muito a TV russa, porque coisas do espaço, né? Isso aí afetou muito a parte de exploração espacial. Que eles são... Mas eu vendo ali a TV russa, um dia a TV russa mostrou as bombas atômicas da Rússia indo para Berlim, Londres e Paris. Em quanto tempo as bombas atômicas deles chegariam nesse lugar? Era questão de, 5, 6 minutos, entendeu? Então, era meio que um aviso, cara. Vocês, deixa a gente quieto aqui, cuidando da Ucrânia. Zelensky, segura a onda, Zelensky. Meio assim, nem é pro Zelensky, não. Acho que era pros outros não irem interferir, entendeu?
Tipo, não vem aqui encher o nosso saco, não, E é cara. por isso porque, que ó, não vão, né? Não vão por causa disso. Não vão é por causa disso, cara.